Aquele jovem, e eu vejo meus filhos por vezes fazendo o mesmo, tinha o hábito de, antes de dormir, orar e ler a Bíblia. E eu estava no mês de julho de 1992, em férias na casa dos meus pais, que estudava em Bauru. Meus pais residiam em Santos. E me veio esse texto num determinado dia. Não temas, homem muito amado, paz seja contigo, ser forte, ser forte. Eu dizia, mas está tudo bem, está tudo em paz. Meu pai tem o seu emprego, estou aqui na casa deles, dos meus pais, passando as férias, voltando, terminando as férias, final de julho eu volto para a faculdade. Estava no 3º ano de faculdade, estava tudo em paz. Não entendi esse texto. Dia seguinte, a mesma coisa. No outro dia, vinha esse texto. Meu Deus, eu não entendo. Uma semana depois, meu pai vem a falecer com 47 anos, um ataque no coração. Perco meu pai nos meus braços. E então eu pude entender esse texto. Homem muito amado, não temas, paz seja contigo. Ser forte, ser forte. E a única coisa que podia me fortalecer era Deus falando comigo. E pela fé eu tinha que responder. Ao falar Ele comigo, eu disse, fala meu Senhor. Ao falar Ele comigo, eu fui fortalecido. Aquele menino de 19 anos não queria fazer faculdade de Direito. Queria ir para o seminário. Aos 16 anos. Termina a sua faculdade. Não queria seguir a carreira jurídica. Queria ir para o seminário. E tanto seu pai, enquanto em vida, como sua mãe, colocando outras questões após o falecimento do seu pai, disseram basicamente o seguinte. Meu pai dizia, primeiro você vai fazer a faculdade, depois que terminar a faculdade você pode ir para o seminário. E minha mãe, depois que eu me formei, dizendo a ela que eu iria para o seminário, cumprir aquilo que meu pai havia colocado, ela diz, não, primeiro você vai ter o teu emprego, e depois sim você pode ir para o seminário. O que eu quero dizer é que nem faculdade de Direito e nem a carreira jurídica, eu, ainda jovem, estava decidido a fazê-lo. O fiz em obediência. Eu queria dizer a você, jovem, aquilo que eu ouvi do meu pastor quando eu fui questioná-lo, dizendo que minha mãe não entendia e que eu deveria ir para o seminário porque era aquilo que eu tinha no coração. E o pastor disse, André, quer você queira, quer não, sua mãe foi constituída autoridade por Deus sobre a sua vida. Então, ou você cumpre o que sua mãe colocou, ou você ora para Deus mudar o coração da sua mãe. E Deus não mudou e eu tive que cumprir.
E em função disso eu fui estudar para concurso, fui advogado da Petrobras, depois passei no concurso da Advocacia Geral da União. E no dia 7 de fevereiro de 2000, eu assumo na Advocacia Geral da União e me matriculo na mesma semana no seminário. Meus irmãos e minhas irmãs, se nós voltamos um pouco o texto, ali no verso 11, o anjo do Senhor diz a Daniel: homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que eu te sou enviado. Verso 12, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a te humilhar diante de Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e é por causa das tuas palavras que eu vim. Daniel estava de joelhos, com a mão no solo, prostrado, com medo. Como eu estava de joelhos, com a mão no solo aos 19 anos. Mas buscando compreender o que Deus queria e a me humilhar diante do meu Deus. Nós não chegamos a lugar algum sem se humilhar, sem nos humilharmos diante de Deus. Nós precisamos estar de joelhos diante de Deus, para podermos ser postos por Deus, de pé diante dos homens. Então Deus diz a Daniel: levanta. E aí sim ele se põe de pé. Agora antes ele estava se humilhando e buscando compreender. E Deus só foi interceder na vida dele, diz o próprio texto, porque ele estava se humilhando, ele estava orando, ele estava jejuando, ele estava se colocando, tentando entender o que Deus queria da vida dele. E eu leio a Bíblia do início ao fim, e eu tenho algumas certezas. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessa, Deus é um Deus que não é homem para mentir. Os seus planos não podem ser frustrados, os seus desígnios são cumpridos. Se é assim, do início ao fim, é porque Deus é assim, do início ao fim, comigo e com você. A grande questão, meu irmão, é que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que se ponham a compreender e humilhar-se diante do seu Deus. E não tenha dúvida, por causa da sua atitude, diante deste Deus que é fiel, Ele vai fazer a obra que Ele tem para a sua vida. Aos 28 anos, mais ou menos, eu assisti um culto numa galeria aí em cima, uma igreja talvez 3 vezes maior que essa, e o pregador não podia me ver,
nem me conhecia, porque não era a igreja que eu frequentava. E eu, em certo momento da palavra, duvidando daquilo que o pregador dizia, no meu coração, não que ele dizia alguma coisa para mim, mas duvidando em função da forma como ele pregava. E só eu e Deus sabíamos que eu estava com aquilo no coração, em relação a ele. E eu com a Bíblia aberta, enquanto ele pregava, sem que ele pudesse me ver, ele diz: e você aí que está duvidando do que eu estou falando? Eu fechei a Bíblia, com medo. É com você mesmo que eu vou falar. Eu morava em Londrina, nem Brasília eu conhecia. Meu filho nem nascido era. E ele diz: um dia você vai ocupar uma posição neste país. E ele não precisava me agradar, porque eu estava duvidando dele. Um dia você vai ocupar uma posição nesse país, em que leis serão mudadas por sua causa. Então, quando nós colocamos o nosso coração para se humilhar diante de Deus, Deus envia o seu anjo. Deus faz a obra. Por isso, senadores, por isso, senhor deputado, eu nunca duvidei. Não era por mim. Era até apesar de mim, com o devido respeito, não era nem por vocês, e eu disse ao presidente, não é nem por causa do senhor. Eu sei porque eu disse isso ao presidente. Essa história eu só contei à minha esposa dias atrás. Mas é porque Deus é um Deus de promessa. E quando Deus promete, Ele cumpre. E Ele diz: homem muito amado, mulher muito amada, você lá do interior de Goiás, você lá do meio do mato, você que está indo para a escola com o seu quichute, com o seu conga. Os meninos hoje não lembram disso. Jogando bola no terreno baldio. Na cidade onde quem tem a bola e leva embora, acaba o jogo da cidade. É você, criança de hoje, adolescente e jovem dos dias de hoje, que deve se imaginar, e é verdade, eu sou uma areia no oceano, é verdade. Nós somos um grão de areia no oceano, mas é você
que põe o seu coração a compreender e a se humilhar diante do seu Deus e a acreditar que Deus é capaz de se apresentar diante de você e te pôr de pé e te dizer: mulher amada, homem amado, paz seja contigo. Eu tenho ouvido o seu choro, eu tenho ouvido a sua oração, eu tenho ouvido o seu clamor, eu tenho visto a sua dificuldade, eu tenho me condoído da sua tristeza e da sua humilhação, eu tenho acompanhado você por essas picadas da vida, por esses trajetos tortuosos, e desde aquele tempo, eu tenho ouvido o seu choro e o seu clamor. É você que eu quero tirar de onde você está e te pôr de pé. Agora, nessa caminhada, não se esqueça de uma coisa: a minha paz vai estar com você. Você vai ter dificuldades. Eu me lembro, e minha esposa também, eu já na advocacia geral, no ano de 2016, fazendo pesquisa do meu doutorado nos Estados Unidos. Meus irmãos, que dificuldade. O dólar disparou. E chegou um momento que até o limite do cartão de crédito já estava indo. Eu já tinha ocupado grandes cargos na minha instituição. Já era reconhecido dentro e fora dela. Já tinha ganho o prêmio Novare, já tinha participado de convenção da ONU, já tinha morado na Espanha. E eu me lembro que chegou um momento em que nós tínhamos o carro, mas nós íamos no mercado com a bicicleta para economizar. Eu ia para a universidade de ônibus, e andar de ônibus nos Estados Unidos não é fácil. Minha esposa, nós comíamos o pão só feito em casa, para economizar. E houve momentos que eu falei: meu Deus, que sofrimento. Será que eu fiz tudo errado? Depois de 15 anos de serviço público, passando por isso, que situação. E às vezes a gente pensa que é fácil, que desde os 19 anos foi tudo fácil, e que do dia para a noite o André cai aqui ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é assim. Deus vai provando a gente, vai nos, literalmente, às vezes nos humilhando. E teve dias naquele momento dos Estados Unidos, eu digo isso porque eu me dobrei com a minha esposa no quarto e
chorando copiosamente, pedi perdão a Deus, se aquilo era do meu coração e não era de Deus, se aquilo era por vaidade e não pela obra de Deus, que eu sucumbisse e voltasse para o Brasil. Mas que se fosse para a glória de Deus, que Deus mandasse um milagre, mandasse um anjo, fizesse alguma coisa, senão não tinha condições de terminar o período que eu tinha lá nos Estados Unidos. E é assim com a minha e com a sua vida também. Às vezes a gente crê na promessa, mas é tanta escuridão. Mas lá nos Estados Unidos, uma semana depois desse choro, eu junto dinheiro, vou levar minha sogra para Orlando para voltar para o Brasil do aeroporto. Nós tínhamos um carro, senador Vanderlan, meu filho lembra bem, o apelido do carro era Verdão. Um carro antigão, era o que eu podia comprar, tinha pago 3 mil. O que você viu? Faltando 5 quilômetros para chegar no aeroporto em Orlando, o Verdão apaga na rodovia. E eu, meu Deus, eu aqui com a minha sogra, com a minha cunhada, sem dinheiro para chamar alguém para ajudar. E ligo para um amigo, o amigo não atende. Depois de 1 hora, eu estava com tempo ainda para o aeroporto, para o voo dela. Esse amigo consigo localizar, ele vem, as leva, regressa do aeroporto. E aí eu digo, meu amigo, me ajuda até a chamar o guincho, porque eu preciso do teu dinheiro agora para você me ajudar com o guincho. Que o cartão já está no limite. E eu tenho que passar então a noite na casa daquele amigo. E eu então relato o que se passava. E ele diz, André, se fosse há 1 semana atrás, eu não ia poder lhe ajudar. Mas eu vendi um bem essa semana, e as suas despesas daqui por diante nos Estados Unidos, você fica em paz. Então é esse o nosso Deus. Às vezes a gente é o homem que está no caminho, mas também às vezes a gente é o samaritano que tem que ajudar o homem que está no caminho. O que eu quero dizer, meus irmãos e minhas irmãs, é que essa história, em outra dimensão, ela se repete agora nesses 5 meses. Tudo contra. Não vale a pena entrar em detalhes. Mas pessoas importantes, por suas razões, se colocaram contrárias. E eu fui visitar, depois da minha aprovação, o general Vilas Boas, cuja esposa entrou em contato comigo. O general Vilas Boas é aquele ex-comandante do Exército que tem uma doença degenerativa. Ela entra em contato comigo dizendo que o general queria falar. E eu digo então que eu iria visitá-lo. Fui visitá-lo. E ele me faz uma pergunta. Com os olhos ele consegue digitar num aparelho, e aquele aparelho lê o que ele digitou com os olhos, porque ele só movimenta os olhos.
E a pergunta que ele faz é: como você suportou esse tempo todo tão calmo? E aquilo foi um convite para falar de Jesus. Disse: general, houve um dia na minha vida que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. E eu confio na aliança e na promessa. Em síntese, eu não vejo as adversidades, os obstáculos, como algo para eu cair, mas algo para Deus trabalhar a minha vida e eu crescer para a honra e para a glória de Deus. Eu digo isso porque talvez você pense: a vida dele é fácil. Não é fácil, nunca foi fácil, e nem pensemos que será fácil. Mas se tem algo que tem diferenciado a minha vida, e eu digo isso não por mim mesmo, mas para a honra e glória do meu Deus, é Deus na minha vida. O que aconteceu comigo é tão sobrenatural, que eu vou dizer o que disse de manhã. Eu reuni meus filhos e minha esposa, uma hora antes de eu tomar posse, entramos só nós 4 no gabinete, e ali eu abri a Bíblia e orei com eles, por volta das 3 horas da tarde da quinta-feira. A posse era às 16 horas. E eu disse aos meus filhos: o que nós estamos vivendo hoje é tão impossível, é tão sem explicação, que para que vocês tenham uma ideia, é como se hoje eu dissesse a vocês: nós vamos um dia morar na Lua. Entrar naquele gabinete como ministro do Supremo Tribunal Federal não era um sonho, porque a gente sonha com algo que a gente às vezes consegue visualizar ou vislumbrar. Humanamente falando, seria um delírio, mas Deus usa as coisas loucas desse mundo, as que não são, para confundir as sábias e as que são. E se eu sou loucura, você também é. E se Deus me usou, eu tenho certeza que Deus pode te usar. Porque se há algo que nos une, é o Deus a quem nós servimos, o Cristo que nos salvou, e o Espírito Santo, que é esse poder, esse dínamos sobrenatural, que transforma a realidade das coisas. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que vocês são muito amados. Não temam. Por maiores que sejam as vossas dores, paz seja convosco. Sejam fortes e sejam fortes. E que você responda: Deus, ao falar comigo, o Senhor me fortaleceu. Cumpre os teus propósitos na minha vida. Porque Deus quer transformar o mundo.
mas Ele só pode transformar o mundo conosco. Quem Ele enviar de diferente, Ele já enviou. É Jesus Cristo. Agora Ele disse: onde vocês estiverem, eu vou estar. Eu fiz coisas maravilhosas, eu vou fazer vocês fazerem mais. Eu vos envio o meu Espírito, que vai acompanhá-los. Vocês são meus embaixadores. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E meus irmãos, não é a luz que tem medo das trevas, é a treva que tem medo da luz, porque onde há luz não existe mais trevas. Não temas. Só encerrando com essa fala, eu me lembro que o presidente, duas falas que eu tive com o presidente, uma delas, o senador Vanderlan esteve presente. Antes de me indicar, o presidente me chamou: eu vou te indicar. Você está preparado? Estou. No Senado não vai ser fácil. Você sabe disso? Sei. E eu disse, e ele perguntou: e se perder? Eu disse: presidente, quem tem medo da derrota não é digno da vitória. O cristão não tem medo da derrota. E a segunda, essa o senador Vanderlan presenciou. Eu disse: presidente, vocês militares são preparados para a guerra. Nós somos preparados para a cruz. O cristão não tem medo. Jesus disse: você quer me seguir? Tome a sua cruz e siga-me. Não disse que ia ser fácil. Ao contrário. Meu irmão, dobre o seu joelho diante de Deus. Se humilhe. Tome a cruz de Cristo e se ponha a caminhar o caminho que Cristo percorreu. Seja o sal da terra, seja a luz do mundo. Se prepare, porque Deus vai usar a sua vida. Que Deus te abençoe.